E aí, irmãos e amigos, tudo bem? Estou aqui para mais um devocional da Igreja Reformada Deus Presente. E eu queria começar esse devocional fazendo uma pergunta. Qual é a sua comida favorita? Olha, eu sou do Nordeste, então assim, eu gosto de comer cuscuz e tapioca. Só que olha a diferença entre comer cuscuz e a tapioca. O cuscuz, se você comer, você vai ficar cheio por mais tempo. Quando eu vou trabalhar e eu como um cuscuz bem cedinho, eu consigo ficar até 11h30, meio-dia mais ou menos, cheio. Porque o cuscuz tem uma sensação boa de saciedade. Quando eu como a tapioca, quando dá ali lá para as 10, 10 e pouco da manhã, eu já estou com fome de novo. Então, nem toda comida tem o mesmo nível de saciedade. E por que eu estou falando isso? Atente para o versículo que eu vou ler agora da palavra de Deus que está em João 6:35. Lá o texto diz o seguinte: Jesus reunido com os seus discípulos, ele fala assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida. Qual o contexto que Jesus está falando aqui? Jesus não está falando de comidas físicas, palpáveis, que a gente come por aí. Lógico que ele não estava falando de cuscuz, ele não estava falando de tapioca, ele não estava falando de macarrão, de hambúrguer, de feijão. Ele estava falando de vida espiritual, ele estava falando de vida eterna. O que ele estava falando ali era que nós deveríamos nos alimentar da sua palavra e alimentarmos do que ele ensinou, alimentarmos da sua própria vida que foi entregue na cruz. Observe que o texto faz duas implicações em relação ao ouvinte. Ele vai dizer: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, o que Cristo pede de nós? Ele pede duas coisas. A primeira é ir a Ele, pois o texto diz: o que vem a mim jamais terá fome. Então, o que ele está falando aqui é que nós devemos ir ao encontro de Jesus Cristo. O que ele está falando aqui é que nós devemos deixar a nossa vida para trás, no sentido de deixar as nossas vontades, os nossos desejos, deixar tudo para trás, aquilo que não agrada a Deus, e ir ao encontro de Jesus Cristo. E aí nós teremos uma fome espiritual que será satisfeita, porque muitas pessoas hoje não têm um objetivo na vida, são pessoas que são infelizes, pessoas que não têm satisfação na vida. Pessoas que, para que sejam satisfeitas na vida, para que tenham um motivo, uma razão para viver, esse motivo e razão só serão preenchidos, só serão alcançados através de uma vida espiritual com Cristo, porque Cristo tem o melhor para nós e Ele tem vida eterna, uma vida que quem comer jamais terá fome. Ele continua dizendo que quem crer nele jamais terá sede. Ou seja, outra implicação aqui para nós que estamos lendo o texto é crer nas suas palavras. Nós devemos ir, em primeiro lugar, ao encontro de Jesus e, em segundo lugar, crer nas suas palavras. O texto diz: o que vem a mim jamais terá fome, e também diz: o que crê em mim jamais terá sede. Então, nós devemos crer nas palavras de Jesus. Mas para que eu possa crer em Jesus, eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso conhecer o que Jesus fez, conhecer a obra de Cristo na palavra de Deus. Então, eu convido você para se alimentar não só fisicamente, mas para se alimentar espiritualmente de Jesus, porque o que Jesus nos oferece é a vida eterna. O que Jesus nos oferece é vida em abundância, é uma paz que o mundo não pode te oferecer. Então, eu convido você a ir ao encontro de Cristo nesse momento que você está vendo, assistindo esse vídeo.
Não sei como que é a sua relação com Cristo, mas esse Jesus Cristo disse que o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. São as palavras dele. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele quer te dar uma vida que esse mundo não pode te oferecer. Então eu convido você ao encontro de Cristo. Eu convido você a entregar sua vida para Ele, a se alimentar da palavra dEle, dos ensinos dEle, da própria vida de Cristo. Então, vamos fazer uma breve oração? Deus Santo e Deus Eterno, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, abençoar as vidas daqueles que estão assistindo esse vídeo, que nós possamos nos alimentar dos teus ensinos, da tua palavra, que nós possamos, Senhor, entender que só o Senhor pode satisfazer as nossas vidas de forma plena. Que o Senhor possa entrar, preencher, estar no coração de cada um dos ouvintes, de quem está assistindo esse vídeo, Pai. Que a tua palavra venha transformar as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, e nos dá o dom mais perfeito, que é a salvação, a vida eterna, que quando nós recebemos Jesus, quando nós nos alimentamos desse Jesus, nós temos a vida eterna, nós temos satisfação na obra de Deus, na obra de Cristo, na obra do Espírito Santo por nós. Em nome de Jesus que oramos, amém. Então é isso, gente. Que essa é a palavra que eu quis deixar para vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam continuar assistindo os vídeos do canal e compartilhando com mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Um grande abraço, tchau. Se você gostou e foi abençoado por essa palavra, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha, clica no sininho e aproveite para ver os nossos outros devocionais.